Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o estudo 9 do nosso estudo bíblico Pathfinder. O tema de hoje é como escolher. Então, partiu! Vamos entender como escolher? O ser humano tem poder de escolher? Vamos ver a resposta lá em Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Diz o quê? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O que mais? Josué 24, verso 15, diz o quê? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerão. Isso aqui está lá no relato de Gênesis, tá bom? Provavelmente capítulo 2, tá? Então, o ser humano tem poder de escolher? Tem poder de escolher, tá bom? Vamos lá, Romanos 6, versos 11 a 14, diz o quê? Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que mais? 2 Timóteo 2, verso 26, diz que mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Você tinha mais alguma coisa? Não sei, acho que não, né? Então, livre do pecado, livre do mal, não é? Que mais? Sim, é por isso que Satanás pecou, pois tinha liberdade de escolha. Por isso Adão e Eva pecaram, pois tinham liberdade de escolha. Eles fizeram mau uso da sua liberdade e sofreram por isso. Hoje, nós também temos liberdade de escolha e precisamos usar sabedoria para escolher a coisa certa, pois isso vai ter um impacto significativo na nossa vida, tá bom? E nas nossas escolhas e no nosso futuro também, né? Nossas escolhas têm consequências? Romanos 2, versos 6 a 11 vai nos responder, mas com certeza nossas escolhas têm consequências. Diz o seguinte lá: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação dos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o que Deus diz na Bíblia que Ele vai fazer? Eclesiastes 12, 14 diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos lá. Todos nós passaremos por um juízo onde tudo o que fazemos será revelado. Quando erramos e pedimos perdão, nosso erro é apagado e Deus se esquece dele. Mas quando vivemos no erro,
não nos arrependemos, não mudamos, tudo permanece registrado e na hora do juízo tudo será trazido para ser decidido lá no momento então do julgamento, né? Como a Bíblia descreve a cena do juízo? Daniel 7, versos 9 e 10 diz o seguinte: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Tá, e quem que é esse juiz, né? João 5, verso 22 diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, quem é o juiz? Jesus, Deus Filho. João 5, 27 diz o seguinte também: ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Atos 17, 31 também responde: portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Tá, e quem são as testemunhas desse julgamento? Apocalipse 5, 11 diz o quê? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então, as testemunhas serão os anjos, né? E esses anciãos. Quais são os livros do julgamento? Apocalipse 20, verso 15 diz o quê? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, é o livro da vida. Apocalipse 21, 27 diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Malaquias 3,16 diz o quê? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E Jeremias 2,22 diz o quê? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Ou seja, não adianta você fingir que está puro, se limpar e tudo mais, mas se o seu pecado está escondido, você está sujo pelo pecado, né? Quando o nome de alguém é escrito no livro da vida? João 5,24 diz o quê? Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra de Deus e quem crê, né, que Jesus enviou, então já tem o nome escrito no livro da vida. João 3,18 diz o quê? Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome no unigênito Filho de Deus. Então, quem será julgado? 1 Pedro 4,17 diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Saiba mais. Então, como que será esse julgamento? Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, olha o que nosso amigo aqui comenta. A Bíblia fala de 3 juízos. O primeiro começou em 1844 e acontece até hoje. E ele é chamado de juízo investigativo. O caso de cada pessoa é analisado para ver se eles aceitaram o sacrifício de Cristo. Então, exemplos aqui para você, tá bom? Base bíblica, Apocalipse 20,
verso 13, e Apocalipse 13, tá bom? Eclesiastes 12, verso 14. Segundo acontece então no céu, durante então um período de 1000 anos, para deixar claro a justiça de Deus. Textos de referência estão na tela para você também. E o último é o juízo executivo, e acontece depois do milênio para acabar com o pecado. Então esses são os 3 juízos, né? E minha decisão hoje é a seguinte, e a sua decisão também, não é? Entendo que fui criado com liberdade de escolha e que toda escolha é importante, pois pode ter impacto no meu julgamento perante Deus e na minha salvação. Meu desejo hoje é escolher viver ao lado de Cristo e viver de acordo com a sua vontade, entendendo que isso é o certo a se fazer, que receberei bênçãos especiais por conta das minhas escolhas corretas, e que eu escolho o mais importante, que é aceitar a Jesus e ser salvo. Bem desbravador, bem desbravadora, espero que sua decisão e o seu desejo seja de estar com Cristo, aceitar a Cristo e ser salvo. Então, fique com Deus e até a próxima. Valeu!